glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Depois de um tempinho aí de descanso, estou retornando com a chave mestra, um novo desafio aí pela frente, né? Agora nós vamos estar abordando o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro realmente desafiador, cheio de novidades, cheio de coisas muito boas. É impossível ler Atos dos Apóstolos e não ser incendiado por uma esperança, uma expectativa, né? De coisas maravilhosas que Jesus começa e ensina a igreja a fazer, né? E eu e você fazemos parte dessa igreja dos Atos dos Apóstolos. Eu e você fazemos parte desse povo, desse reino, e isso é glorioso, isso é maravilhoso. Glória a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma manhã que eu possa estar aqui com você. Espero que você goste. As lives agora vão acontecer de quarta-feira e de sexta-feira, serão só 2 dias por semana, né? E eu vou estar abordando Atos dos Apóstolos. E na quarta-feira, normalmente, se Deus permitir, assim, eu estarei trazendo um convidado, uma convidada para estar aqui comigo. A gente vai estar falando de Atos dos Apóstolos, né? Até para que a gente não gaste muito tempo aqui com o mesmo livro, né? Senão vai demorar muito para acabar. Mas Deus está no controle de tudo e aquilo que Ele quiser que seja trazido, é isso que vai ser trazido e acabou, né? Se na quarta-feira o convidado, Deus nos direcionar a abordar um outro assunto bíblico, não tem problema. Importa que a gente esteja na direção e na orientação do Espírito Santo. Eu quero estar fazendo uma oração, né, nesta manhã com você, colocando esse tempo diante do Senhor, colocando, né, as nossas vidas diante do Senhor. Então, se você pode aí no seu lugar, se você não pode, continue fazendo o que você está fazendo, mas esteja aí conectado com a oração, com aquilo que vai ser orado, amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor juntamente com todos aqueles, Senhor, que vão estar assistindo essa live, tanto ao vivo quanto aqueles que estarão assistindo depois. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que vão acessar, Senhor, esta live. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que for derramado nesta manhã, neste lugar, Senhor, o Teu Santo Espírito possa estar direcionando, orientando para que ele alcance corações, Senhor, quebrantados, corações sedentos por Ti, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Eu coloco diante de Ti essa nova série de lives baseada em Atos dos Apóstolos. Senhor, como igreja, nós podemos e devemos ser tocados através da Tua palavra, através do conhecimento das Escrituras. Que o Senhor se faça presente em cada live, que o Senhor se faça presente com cada vida, Senhor, que vai estar assistindo, onde quer que essas pessoas possam estar. Que o Senhor se revele a elas, que toda a unção derramada sobre a minha vida, Pai, enquanto a live é feita, ela seja ali, Senhor, compartilhada com aqueles que estarão assistindo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha livre acesso aos corações, Pai. Que não haja barreiras, que não haja impedimentos ao seu falar, ao seu agir, Senhor. Em nome de Jesus, que dia após dia, Senhor, as pessoas, elas tenham, Senhor, a oportunidade de Te conhecer, de prosseguir em conhecer ao Senhor mais e mais para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco poderosamente, se revela aos nossos corações, Senhor. Paizinho, que tudo que vai ser falado, ensinado, citado, não fique apenas no nível do conhecimento natural, mas realmente venha encher o nosso espírito, Senhor, do conhecimento que vem do Teu coração. Que todos aqueles que estarão assistindo essa live, que estarão acompanhando essa live, Senhor, que eles sejam ativados pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. E que haja renovo, que haja fortalecimento, que haja ativação profética, Senhor, a ativação da unção do Teu Espírito sobre aqueles que estarão assistindo, Senhor, sobre aqueles que estarão recebendo esse conteúdo para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, vai continuar sendo meia hora de live, a não ser quando tiver algum convidado. Os convidados virão sempre na quarta-feira, se Deus permitir.
né? E na sexta-feira eu estarei aqui abordando, dando continuidade a Atos dos Apóstolos, ok? Então hoje vamos iniciar Atos capítulo 1, verso 1, né? Você que tá aí assistindo ao vivo, manda aí pros seus amigos no aviãozinho aí, né? Bom dia ao pessoal da Ramar, né? Da minha igreja querida, Igreja Evangélica Ramar. Bom dia, Dan, bom dia, pastora Andréia, a Rosângela, Débora, bom dia. Paz do Senhor para vocês. Eu já dei uma iniciada orando, né? Falando também do propósito da live. Então vamos lá. Atos capítulo 1, verso 1. Eu vou ler primeiramente até o verso 5, tá bom? Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Bom, nós temos uma... Bom dia, Lê, paz do Senhor. Nós temos aí uma promessa, né? Em Lucas 24, 49, que o Senhor Jesus deixou para os apóstolos, né? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, né? Jesus deixou essa promessa depois de ressuscitado. Jesus esteve com eles por muitos dias, aliás, 40 dias, né? Jesus esteve com eles, conversando com eles, comendo com eles, falando das coisas do reino. Olha que coisa linda, né? Você imagina? Que coisa maravilhosa. Jesus ressuscitado com eles, comendo com eles, conversando com eles, ensinando, falando acerca das coisas do reino. E Jesus deixa uma ordem para eles. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Eles viveram momentos tão fortes, né? Viveram 3 anos e meio com Jesus, aprenderam com Jesus, andaram com Jesus, aprenderam a amar Jesus. Aí Jesus morre, aquela dor, aquela tristeza, tantos questionamentos. Aí uma coisa maravilhosa acontece, Jesus ressuscita. Como Jesus já tinha falado, já tinha ensinado, Jesus ressuscita e agora eles vivem um novo momento andando com Jesus, né? Comendo com Jesus, como eu já disse. Mas tem uma ordem, Jesus deixa para eles uma ordem. Permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Bom dia, Ju, bom dia, Márcia, bom dia, Rafa. Pensa bem, né? Tem uma ordem a ser cumprida. É tudo muito, eu imagino que é tudo muito intenso, né? Você estar com Jesus ressuscitado, você ter visto ele morto na cruz do Calvário e agora você estar com ele ressuscitado, deve ter sido uma coisa maravilhosa, porque nós experimentamos e vivemos isso pela fé, né? Nós temos em nós o Espírito Santo que testifica que Cristo morreu e ressuscitou, que nós somos salvos, que nós somos de Deus, que Deus está em nós, mas eles viram todas essas coisas, mas tem uma ordem a ser cumprida, né? Jesus falou para eles: permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Quando tem uma ordem, ela precisa ser obedecida. E eles obedeceram, eles permaneceram em Jerusalém, até que o revestimento do alto viesse sobre eles. Não tinha ameaça que pudesse tirá-los desse lugar, dessa posição de obediência. Bom dia, Gê, paz do Senhor. Não tinha desobediência, não tinha perseguição, não tinha ameaça que pudesse fazê-los ou pudesse impedi-los de obedecer aquilo que Jesus tinha ordenado.
Se eles não ficassem em Jerusalém, naquele primeiro momento, eles não receberiam esse enchimento de poder que estava por vir sobre a vida deles. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Atos, eu quero dar uma introdução, um panorama geral, né, do livro, mas eu quero que você guarde essa questão da ordem que deve ser obedecida. Jesus tem dado algumas ordenanças para todos nós, além daquelas que estão nas Escrituras, que são as fundamentais, né? Eu creio que o Senhor também nos dá algumas promessas pessoais e nos dá algumas ordens pessoais, não é? E que elas devem ser obedecidas. Muitas vezes nós precisamos ficar em determinado lugar, em determinada posição, até que a gente receba um enchimento que Deus quer dar sobre a nossa, quer derramar sobre a nossa vida. E isso é importante, porque isso tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com aquilo que Deus tem conosco lá na frente. Então é importante que você obedeça. Você imagina se depois de tudo isso eles não crescem e saíssem de Jerusalém, não permanecesse ali, eles não teriam recebido esse enchimento. E a mesma coisa para nós, se você não permanecer naquilo que Deus falou com você, você não vai receber. Porque algumas promessas, elas são condicionais. Isaías 1, se eu não me engano, é verso 16 ou verso 19, fala o quê? Fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, para comer o melhor dessa terra, você precisa ouvir. Você precisa querer. Então, algumas promessas, elas são condicionais e elas só vão acontecer se você permanecer no lugar que Jesus mandou você permanecer, ou você permanecer na condição que Ele mandou você permanecer. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, eu quero falar um pouquinho do livro de Atos, né? O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. É uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, por que eu quis trazer Atos dos Apóstolos? Porque eu quis dar uma continuidade ao que nós estávamos falando dos evangelhos, né? Do Evangelho de Mateus. Uma continuidade na história que nós abordamos aí nas outras lives. Mas o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Bom dia, pastor Djalma. Ele foi escrito por Lucas, o médico. Era um médico e era gentil, não era judeu. Era muito próximo de Paulo. Eu, particularmente, eu achei interessante que o Espírito Santo me conduziu. A ordem era para que eu falasse do Evangelho de Mateus nas outras lives, mas eu, particularmente, gosto do Evangelho de Lucas, porque... Primeiro porque ele era um médico, então nas questões de cura, ele é muito detalhista. Eu fico imaginando como era aquilo na cabeça dele, né? Ele falar das curas que aconteciam nos milagres, sendo que ele tinha esse conhecimento científico, né? Da medicina da sua época, que também, gente, não era tão atrasada quanto a gente imagina que era, né? Baseado no que nós temos hoje. Lógico que não era igual, não tinha as mesmas possibilidades, não tinha os mesmos conhecimentos, mas também era bem avançado. E ele era um gentil, então a abordagem dele acerca de Jesus, acerca dos milagres, dos ensinamentos, provavelmente é muito especial. Eu particularmente gosto bastante do Evangelho de Lucas. Ele foi escrito aproximadamente 62 anos depois da morte de Cristo. Então, você pensa o trabalho que Lucas teve para apurar todos os fatos, para conversar com as pessoas. Bom dia, Norminha, paz do Senhor. Para abordar, para procurar as pessoas e ouvir as histórias, ouvir os relatos, ouvir também dos outros discípulos. Então, pensa o trabalho que ele teve. E o mais legal de tudo isso, que ele teve todo esse trabalho para deixar o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos para uma pessoa. Para um amigo. Olha que coisa interessante, que amor que Lucas teve com esse amigo, né? Esse amigo é o Teófilo, né? Ele fala aqui, ó, em meu primeiro livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, e depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, né, depois do seu sofrimento,
Pensa bem, ele escreveu, ele teve todo esse trabalho para deixar esses registros para alguém, para o Teófilo, né? O nome Teófilo significa amigo de Deus ou querido de Deus. Em Lucas 1:3 e Atos 1:1, Lucas escreveu as 2 obras para ele. Era um nome comum tanto a gregos como a judeus. Algumas sugestões de estudiosos do assunto dizem que talvez Lucas tenha usado esse nome para ocultar o nome verdadeiro do destinatário. Bom dia, Kátia, paz do Senhor. Então, talvez é uma conjectura, né? É a opinião deles, dos estudiosos, que talvez ele tenha colocado esse nome porque era um nome muito comum na época e também para ocultar o verdadeiro nome da pessoa. Em Lucas 1:3, o autor chama Teófilo de excelentíssimo. Excelentíssimo é um termo importante que significa que Teófilo possa ter sido uma pessoa importante na sociedade da época, talvez um oficial romano, ou tivesse uma elevada posição no governo. O termo excelentíssimo na época poderia significar sua excelência, nobilíssimo ou uma expressão de cortesia. Se a gente pensar nisso, pensar nesse sentido, vai ter sentido ele ter usado o nome Teófilo para ocultar quem é a verdadeira pessoa. Outros estudiosos acreditam que, devido ao significado do nome, Lucas escreveu as 2 obras aos amigos de Deus, aos queridos de Deus. Ou seja, a todo cristão em geral e não a um indivíduo específico. Mas muitas evidências apontam que Teófilo era uma pessoa real e não um tipo de símbolo ou uma figura imaginária. Então, são alguns pontos que os estudiosos abordam acerca da pessoa, né, do Teófilo. Outra coisa que para mim foi surpreendente, eu não sabia disso, talvez você já saiba, né? Médicos como Lucas normalmente eram escravos. Olha só. Teófilo pode ter sido o antigo mestre de Lucas, ou talvez o financiador dos escritos de Lucas. Então, você imagina, né? Se ele era um escravo, que amor que ele tinha por esse Teófilo, né? Um amor de Deus ao ponto de gastar a sua vida, o seu tempo, né? A tinta da caneta, os papiros, os papéis que provavelmente deviam ser caros, investindo na vida de um amigo, na vida de uma pessoa que era querida para ele e que ele entendia que também era querido de Deus. Você vê o que as pessoas não fazem por amor, né, ao evangelho, por amor ao próximo. Eu fico até emocionada porque, né, você imagina que difícil foi para ele escrever todas essas coisas, tentar fazer o melhor, tentar trazer esses escritos de maneira mais concisa, mais correta, mais íntegra, né? Anunciar a verdade. E olha onde esses escritos chegaram. Como eu disse, Teófilo significa querido de Deus, amigo de Deus, né? Chegou a mim, chegou a você, que somos amigos e queridos de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei muito animada, fiquei muito empolgada e feliz em pensar nisso, né? Porque todo o trabalho de Lucas não foi vão. Chegou, alcançou a mim, alcançou você e tem mudado a nossa história. Isso é o mais importante. O propósito do livro é o quê? Apresentar uma narrativa precisa do nascimento e crescimento da igreja. Né? As pessoas aí, ainda tem gente que pergunta, mas para que igreja? Por que eu preciso ir à igreja? Nossa, mas eu posso continuar servindo a Deus na minha casa? Poxa, os homens de Deus investiram sua vida para provar e mostrar como a igreja nasceu, como ela cresceu. Homens e mulheres gastaram o seu tempo, o seu vigor, a sua força para deixar os escritos, para escrever uma história do que eles estavam vivendo. E algumas pessoas desacreditam da importância da igreja, desacreditam da sua função, do seu poder. Né? Então, pensa bem, eu e você não podemos desprezar
esse projeto, né, que começou no coração do Pai e que agora está começando a ser revelado aqui através de Atos dos Apóstolos. O tema do livro é a obra do Espírito Santo na história terrena do cristianismo. Eu usei a Bíblia Plenitude, né, Bíblia de Estudo Plenitude, e usei também uma Bíblia de Estudo cronológica, tá bom? Então algumas coisas está descrito nessa Bíblia Plenitude e outras estão ali na cronológica. Palavras-chave do livro de Atos. Olha só, palavras importantes do livro de Atos. Jesus, Espírito, ressurreição, apóstolo e igreja. Essas são as 5 palavras importantes do livro de Atos. Então, quando você estiver lendo, e eu espero que você leia, que você não leia só comigo, né? Mas você preste atenção nessas palavras, porque elas são palavras importantes, né? São as palavras-chave do livro de Atos. Vamos lá, falar um pouquinho, né, agora do que está escrito. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha só. Através desse verso 2 aqui, nós entendemos o que? Que Atos revela a transferência de autoridade e missão de Cristo aos seus discípulos. Então, a autoridade estava sobre Jesus, agora ele transfere essa autoridade sobre os seus discípulos para que eles continuem servindo a Deus, falando, pregando, entendeu? Então, essa autoridade foi transferida agora para os discípulos e apóstolos. A palavra apóstolos tornou-se uma designação para aqueles que tinham o dom de realizar maravilhas e supervisionar igrejas. Eu achei interessante a palavra apóstolo. Eu particularmente amo essa palavra. Eu tenho descoberto muitas coisas legais e interessantes acerca desse chamado, desse ministério, né? E também até mesmo da palavra. Então, eu quis trazer um pouquinho dentro desse assunto, tá bom? Aqui nessa introdução de Atos dos Apóstolos. A palavra apóstolo, ela não é uma palavra que nasceu no contexto cristão, ela é uma palavra que veio do contexto romano. Os reis, os governantes romanos, eles tinham os seus apóstolos, que eles enviavam para os territórios, os territórios que eram conquistados recentemente. Esses apóstolos, eles tinham sobre eles a missão de anunciar as notícias e também as novas conquistas, alguma nova ordenança que o reino de Roma estava estabelecendo. Então, eles iam antes das autoridades anunciando o que estaria por vir, o que estaria para acontecer, ok? Então, olha que interessante que o Senhor Jesus, muito atualizado na sua época, né? Ele usa os termos, até mesmo a palavra igreja também era um termo romano, né? Que era usado, a eclésia, né? Ali, então Jesus usa os termos que eram usados na época. Se Jesus estivesse hoje nos nossos dias aqui, imagina, né? Jesus agora, nos nossos dias, ele usaria tudo que a gente tem aqui. Talvez ele estivesse fazendo uma live. Talvez ele estivesse postando coisas lá no Instagram, no YouTube, sei lá, no Facebook, falando com os irmãos pelo WhatsApp, não sei, mas ele era uma pessoa muito atualizada, então ele usou os termos da época. Então você não se surpreenda pensando que essa palavra é uma palavra que só tem a ver com o cristianismo. Não, ela já era um termo usado já em Roma, ok? Essa palavra significa mais do que mensageiro. Seu significado literal é a de enviado, dando a ideia de ser representada a pessoa que manda ou envia. O apóstolo é um enviado, um delegado, um embaixador. Nos evangelhos, Lucas diz que o nome apóstolo foi dado aos 12 por Jesus Cristo, lá em Lucas 6,13. E em mais 4 passagens o emprega a respeito dos discípulos.
em Lucas 9:10, 17:5, 22:14 e 24:10. Pensa bem. Na mente de Lucas, essa palavra chama a atenção dele. Então, no evangelho que ele escreve, ele cita essa palavra 5 vezes. De 4 a 5 vezes ele está citando essa palavra apóstolo, né? Em cada um dos outros evangelhos, o termo ocorre uma só vez. Mateus cita a palavra apóstolo em Mateus 10:2, Marcos em 6:3 e João 13:16. Então, é natural que agora em Atos ele vai repetindo o padrão de escrita. Então, essa é uma palavra-chave no livro de Atos. Nos Atos e Epístolas, especialmente nos escritos de Paulo, essa palavra é frequente. A razão é clara. Jesus chamou alguns discípulos para, de perto, viverem com ele e irem aprendendo a palavra do evangelho, mas sempre com o fim de enviá-los por toda parte como seus representantes. Eu procurei a definição da palavra apóstolo no site da biblia.com.br, tá bom? Se quiser pesquisar, tem mais informações interessantes lá, né? Põe lá biblia.com.br / apóstolo dicionário bíblico, tá bom? Lá em Atos 1:22, que depois nós vamos estar abordando, os apóstolos deveriam ter sido testemunhas da ressurreição de Cristo, para ser considerado apóstolos originais. Estes morreram, mas o ministério geral do apostolado permanece, porque Efésios 4:11 fala que Jesus levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Deu o dom do quê? De apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. São os 5 ministérios. 5, pensa numa mão, 5 ministérios, né? Esses são os ministérios que Jesus entregou à igreja, com o propósito de edificar a igreja, né? De tornar uma igreja habilitada para pregar o evangelho, para servir uns aos outros. Mas aqui, Atos 1:5, a gente tem umas coisas interessantes aqui ainda. Deixa eu achar aqui, que a minha Bíblia é corrida. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Lembra, Jesus falou lá em Lucas 24:49 para eles permanecerem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Agora aqui em Atos 1:5, Jesus fala o quê? João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse é o revestimento que eles precisavam esperar em Jerusalém para que depois eles saíssem para anunciar o evangelho. Lembra, Espírito também é uma das palavras-chave do livro de Atos. Porque em todo o tempo, na criação da igreja, no seu crescimento, o Espírito é o condutor da igreja. Ele é o direcionador, ele é o orientador. Ele é um personagem, ele é uma pessoa principal na igreja, não é? Creio que ninguém tem dúvida disso, né? Vamos lá. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não acontece por vontade humana, né? É um enchimento do Espírito Santo para o testemunho que o cristão deve dar ao mundo. É verdade, sim, que o crente ele pode desejar o batismo com o Espírito Santo, deve pedir e buscar esse enchimento. Mas ele não é uma coisa que acontece por vontade humana, né? O batismo nas águas, você toma uma decisão. Você crê que Jesus é teu Senhor, o teu Salvador, né? Nos evangelhos fala da grande comissão e também deixa bem claro que quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo, ele é um testemunho, batismo nas águas, ele é um testemunho para a sociedade, para os seus amigos, para a igreja, de que você crê em Jesus e que você abraçou a fé em Cristo agora, você é um cristão. Mas o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento que vem de Deus. Ninguém manipula o batismo com o Espírito Santo. Ninguém forja o batismo com o Espírito Santo. Ou ele aconteceu ou ele não aconteceu, né? Todo cristão tem o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo.
Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou no seu coração, porque é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que te adorna, que te prepara para o grande encontro com Jesus, é Ele que vai te ajudando nesse processo de santificação, é Ele que promove todas essas coisas dentro da gente. Mas o enchimento com o Espírito Santo, ele é algo específico para o ministério, para te habilitando e te capacitando a servir a Jesus dentro do chamado que você tem. Porque nós somos muito, como Paulo diz, como corpo, nós somos como corpo, cada um de nós é um órgão, um membro, né? E a gente se completa, mas cada um tem um chamado. O coração, o pulmão não faz o que o coração faz, né? Os olhos não fazem o que a boca faz. Então, cada um de nós temos um chamado. E nós precisamos dessa habilitação do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele nos oriente, nos ensine a fazer aquilo que precisa ser feito da maneira de Deus e não da nossa maneira. Então, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, dentro de pouco tempo. E eles obedeceram, né? Como eu iniciei essa live falando disso. Se eles não obedecem, eles não teriam recebido esse enchimento do Espírito Santo. Eles talvez recebessem depois, através de outros discípulos que receberam, porque a gente sabe que foi isso que aconteceu. Através desse momento, eles saem dali. E eles não saem também assim de boa, de vontade própria, eles saem por causa da perseguição, eles se espalham e eles vão ensinando, orando e também liberando o batismo do Espírito Santo sobre a vida de outras pessoas. Amém? Olha que beleza, ele decidiu passar agora cedo vendendo alguma coisa aqui. Bom, deixa eu ver. A ascensão de Jesus. Eu vou parar por aqui hoje, pessoal, já é 9h30. Vou parar por aqui porque a ascensão eu acho que é um assunto legal também para abordar um pouquinho com mais atenção, né, sobre a ascensão de Jesus. Espero que você tenha gostado. Eu quero orar por você antes de encerrar. Continua sendo do mesmo jeito. Você precisa curtir o vídeo quando eu publicar o vídeo para que o Instagram entenda que o vídeo, o material é legal, é relevante. Né? Em nome de Jesus, quarta-feira que vem vou ter uma convidada ou um convidado aqui comigo para nós falarmos um pouquinho mais de Atos, falarmos do Espírito Santo, né? Que acho legal falar desse assunto. Tem muita gente que não entende quem é o Espírito Santo, não entende, porque as igrejas conhecidas como pentecostais dão vazão aos dons do Espírito, né? E esse é um assunto importante, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem decisão. O Espírito Santo é Deus, ele é o próprio Deus dentro de nós. Amém? E o Espírito Santo precisa ser honrado, respeitado, ouvido, obedecido. A gente sabe que o povo no deserto não conseguiu obedecer a lei, né? Então o Pai tem essa maravilhosa ideia de enviar o seu próprio Espírito para morar dentro de nós, para nos dar graça, para nos ajudar a obedecer e a servir a Deus com amor e com total fidelidade e lealdade. Então o Espírito Santo, ele precisa ser honrado, ele precisa ser desejado, ele precisa ser querido, né? E nós estamos aqui, você está ouvindo, essa palavra está entrando no seu coração e o Espírito Santo está fazendo ela queimar dentro do seu coração. Isso tudo é Ele quem está te preparando para o grande encontro. Então esse enchimento do Espírito Santo, ele é necessário para o ministério. Difícil seguir em frente, né, servir a Jesus sem a pessoa do Espírito Santo, sem esse enchimento do Espírito Santo. Então, dê oportunidade para o Espírito Santo, busque, né, o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Foi o que o Senhor Jesus falou, vocês foram batizados com água, mas agora vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. Se você ainda não foi, busque. Deus não faz acepção de pessoas.
Ele quer sim te encher do Espírito Santo, para que você viva uma vida abundante, para que você sirva com mais leveza, com alegria, com prazer. Amém? Então não esqueça de curtir o vídeo quando eu compartilhar aí, né? Eu sei que alguns de vocês mandam coraçõezinhos agora, mas o Instagram, ele computa o quê? Ele computa a curtida depois que o vídeo é publicado, tá bom? Quero orar por vocês. Sexta-feira eu estarei de volta dando continuidade aqui em Atos, falando da ascensão do Senhor Jesus a partir do verso 6. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão assistindo essa live agora. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar da tua palavra. Espírito Santo, querido amigo, querido Espírito de Deus, que mora dentro de cada um de nós. Aquilo que eu não fui capaz de transmitir, Espírito Santo, compartilha o coração dos teus filhos. Incendeia o coração deles de amor e de alegria por ti, pela pessoa do Senhor Jesus, pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Espírito Santo, aquele que ainda não foi cheio, que não recebeu esse enchimento, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles essa unção, que o Senhor derrame esse enchimento, para que essa pessoa, onde quer que ela for, ela possa ser testemunha do Senhor, testemunha das grandezas que o Senhor tem feito, que o Senhor já fez e que continua fazendo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de abordar a sua palavra, Senhor, falar dela na tua presença, Senhor, para a glória do teu nome. Guarda e protege cada um dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Paz, Roseli, querida. Roseli, vou te convidar para fazer uma live comigo. A Roseli foi missionária, esteve lá na Rússia, já esteve em vários lugares. Vou convidar a Roseli para fazer uma live com a gente aqui. Tá bom, Rô? Se prepara aí, mas eu falo com você. Vou agendar uma data direitinho. Um beijo, queridos. Bom dia para vocês. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, né? E sexta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor.